Nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre Rahu e Ketu, que são nada mais e nada menos que o nodo norte da Lua e o nodo sul da Lua. Rahu simboliza o nosso desejo insaciável que nós temos nessa vida de alcançar alguma coisa. Normalmente, onde Rahu está no nosso mapa, indica uma área onde a gente não desenvolveu em outras vidas, onde a gente não teve a oportunidade de experimentar essa área. Então, Rahu vai sempre apontar para o futuro, para desejos que a gente quer atender, para a nossa ambição, né? E o foco que a gente deve estar focando nessa vida. E quando eles também transitam no céu, Rahu e Ketu, também mostra sempre, obviamente, a área de foco do mundo de forma geral. Vai sempre ter uma área que vai estar mais em voga, né? Por exemplo, quando eu estou gravando esse vídeo, Rahu está em Aquário. Então, os temas de Aquário, que é o coletivo, eles podem estar mais salientes. E Rahu e Ketu, a gente sempre fala eles juntos, porque na verdade eles são uma duplinha, né? Então, Rahu, ele vai sempre representar a parte da frente, vamos dizer assim, a cabeça do dragão. Rahu e Ketu tem essa simbologia com o dragão. E não é à toa que esse signo de dragão, até às vezes de serpentes, são muito fortes em diversas culturas. Então, Rahu é a cabeça do dragão, aquela que quer comer, que quer avançar, né? Que tem desejos e quer que esses desejos sejam saciados, que avança. E a cauda do dragão é Ketu, que é o passado, que é áreas da nossa vida que a gente já fez muito, vamos dizer, é o rastro, né? Que a gente tem. Ketu, ele mostra no nosso mapa áreas que a gente desenvolveu muito, que a gente experimentou muito. E nessa vida, então, a gente vem com o Rahu do lado oposto para experimentar a energia oposta, né? Porque a gente já fez muito aquela energia de Ketu. Então, onde a gente tem Ketu é uma área que a gente é praticamente um sabidão nessa área. A gente sabe bastante desse signo, dessa casa. E a gente precisa agora avançar um pouco para o outro lado, né? Que é onde está a cabeça do dragão. Então, note que Rahu e Ketu no mapa, eles, ou no céu, eles vão estar sempre opostos, eles são um eixo, onde Rahu é a cabeça e Ketu é a cauda, né? Então, Rahu é o nodo norte da Lua e Ketu é o nodo sul da Lua. E eles são, então, sempre esse eixo, um eixo kármico, né? Porque eles mostram, então, o nosso passado e mostram o nosso futuro. Astronomicamente, que eu não expliquei, Rahu e Ketu, então, eles são, na verdade, pontos matemáticos, tá? Eles são pontos matemáticos que surgem da junção entre a eclíptica do Sol e a eclíptica da Lua. As eclípticas, para quem não se lembra do tempo de escola, são o caminho aparente que o Sol percorre e também o caminho aparente pela qual a Lua percorre. Então, existem junções nesses caminhos, né? E existem sempre duas junções, e essas junções são Rahu e Ketu, e eles sempre, então, se encontram do lado oposto um ao outro, né? E é por isso também, então, que a gente fala que Rahu é o nodo norte da Lua, porque ele está ascendendo a norte da Lua, e Ketu tem um movimento aparente de descendência após a Lua, né? Ele desce, né? Por isso que ele é chamado do nodo sul da Lua. E também aproveito para falar aqui que existem dois cálculos para Rahu e Ketu, porque como eles são sombras e pontos matemáticos, é difícil de mensurar eles. Então, existe dois cálculos, né? Existe o Mean Node e o True Node. Né? O Mean Node, que eu uso no momento, ele é uma média da posição de Rahu e Ketu. Mas tem astrólogos que preferem o True Calculation. E é por isso, então, às vezes, que vocês podem notar também que os astrólogos dão datas diferentes para os movimentos de Rahu e Ketu.
e a gente não consegue enxergar eles como a gente enxerga, Sol, Lua, Saturno, né, eles são sombras, eles são pontos escuros e são pontos matemáticos. E o que indica muito essa sombra, né, de Rahu e Ketu, que eles não têm luz, né, e porque eles não têm luz, eles também querem a luz do Sol e da Lua. E aí isso já nos leva para os eclipses, né, e quando a gente tem eclipses, é quando Rahu e Ketu, a sombra de Rahu e Ketu, ela passa pelo Sol e pela Lua. E aí a gente tem os eclipses, né, então aquela sombra que a gente vê é quando o Sol e a Lua estão alinhados com esse ponto matemático que eu acabei de falar, e aí a gente consegue ver o Rahu e Ketu, que é a sombra que está comendo a Lua ou o Sol, né. Então esse também é um assunto relevante, porque a gente agora, em 2025, em setembro de 2025, a gente vai estar iniciando agora, a nossa temporada de eclipses, que são causados por Rahu e Ketu. A história mitológica de Rahu e Ketu na astrologia védica, ela é muito interessante, porque, Rahu e Ketu, no passado, eles eram um corpo só. Eram cabeça e a parte da cabeça eram juntos, eles eram integrados, né. E eles eram asuras, asuras eram os demônios, né, eles eram então os demônios, e aí estava tendo uma reunião onde os deuses todos foram convocados, os asuras foram excluídos, onde Vishnu iria distribuir o Amrita, que é o néctar da imortalidade. Então esse Asura, que era chamado de Suarbano, se sentou entre o deus Sol, entre o deus Lua, e ele ficou no meio, e ele se disfarçou de um deus. E aí quando o néctar da imortalidade foi sendo passado para todos os deuses beberem, ele bebeu. Mas aí Vishnu, que estava coordenando a cerimônia, ele percebeu e lançou aquele seu disco e cortou a cabeça, do Asura, e desde então ele é separado, né. Então são partes que estão sempre juntas, mas nunca se conectam. E também é por isso que é dito que Rahu e Ketu são, inimigos do Sol e da Lua, porque foi o Sol e a Lua que perceberam também, que dedaram Rahu e Ketu, e é por isso também que existem os eclipses, né, porque Rahu e Ketu ficaram com muita raiva do Sol e da Lua, e sempre querem tentar engolir o Sol e a Lua, como uma forma de vingança por, ter acontecido esse evento com ele. Então ele conseguiu o que ele queria, ele virou eterno, mas teve um custo muito alto. E essa história ela é muito interessante, ela é simbólica, mas ela, se a gente for destrinchar ela ou entender o significado dela, ela traz significados muito potentes, como todas essas histórias mitológicas hindus. Então, primeiro mostra essa necessidade de enganar, de disfarçar, que isso é normalmente uma qualidade muito forte, por exemplo, Rahu, de Rahu e de Ketu, que eles falam muito da ilusão, eles falam de engano, esse Rahu e Ketu, elas são essas energias de fora, como a gente vê na história, eles eram de fora, eles não pertenciam àquele grupo. Então é uma energia de fora, que tenta se integrar. E é muito relacionado a Rahu e Ketu com enganos, obsessão, em querer aquilo que é difícil e que é quase impossível, mas a gente quer, a gente insiste, a gente vai e insiste. Então, Rahu, ele sempre vai ter essa conotação de futuro, de avançar, de querer quebrar barreiras, de pensar diferente, às vezes de querer enganar para conseguir aquilo que se quer, de obsessão, de ficar com aquela ideia fixa e insistir, insistir até conseguir. Então, no mapa que a gente tem, então é uma área que a gente precisa insistir muito nessa vida para, obter o retorno que a gente quer. A gente precisa experimentar isso de vários jeitos, de várias formas, até a gente se sentir saciado ou não. Então o Rahu, ele tem então essa conexão com quebra de regras,
como eu falei, com um pensamento original, fora da caixa, o que é muito importante para o avanço da humanidade. A humanidade muitas vezes ela avança com esse pensamento de Rarro, que puxa a gente para pensar diferente, que puxa a gente para um futuro, né, que façam que a gente deixe o passado para trás e que a gente avance, né, é uma energia que puxa para frente. Mas se ela não estiver na sua melhor energia, porque como tudo na astrologia, tudo tem o lado luz e tudo tem o lado sombra, então essa força que nos empurra para frente é o lado bom de Rahu, do avanço tecnológico, de quebrar tabu, né? Isso é muito bom. Mas o lado sombra de Rahu às vezes é obsessão, são vícios, né? Porque a gente se sente insatisfeito ou uma necessidade de experimentar muita coisa. Então, a influência de Rahu pode dar vício, sim. Às vezes ela também dá confusão e às vezes a pessoa não sabe para onde ir, porque é tanta opção, tanta variedade, quer experimentar tanto. Então também isso gera uma ansiedade, né? Nossa sociedade, ela é uma sociedade ansiosa, né? Desconectada do nosso corpo, às vezes a gente fica às vezes só na cabeça, né? Só no computador olhando, ou só comendo assim, sem pensar no que a gente está processando a comida, né? Só usando os nossos 5 sentidos sem digerir as nossas experiências, né? Então a nossa sociedade ela é altamente sofre alta influência de Rahu. E Rahu também fala de ilusão, né? Às vezes a gente se ilude, vai por esse caminho porque a gente acha que é o melhor, mas tem uma grande ilusão e a gente pode se frustrar. Então, Iketo do outro lado, ele faz o contraponto, então ele é a cauda, então ele é o passado, é aquele caminho que a gente já percorreu, aquele caminho que a gente já tem experiência, mas às vezes esse passado pode ser um passado de dor, né? Então às vezes aqui ele pode falar de traumas, né? Por seu passado, ele também fala de infâncias e de vidas passadas. E por ele não ter Ketu tá separado da sua cabeça, então Ketu ele sempre traz também a influência da intuição. Ele tem que sentir as coisas de um outro jeito, sem olhar, sem saber exatamente onde ele está indo. Ele precisa então se conectar de formas diferentes. Então, Ketu do seu lado bom vai sempre trazer a intuição, a conexão espiritual, né? Introspecção também, aquele olhar para dentro. E como o lado sombra pode trazer também uma insatisfação com as coisas, né? Então, Ketu ele pode trazer no nosso mapa ou quando transita no céu, uma área também de insatisfação. A gente já fez tanto, a gente não quer mais passar por isso, ver isso, né? Às vezes eu acho que se experimenta um pouco de quem trabalhou muito os seus traumas de infância. Chega uma hora que tu não quer mais olhar para isso, tu não aguenta mais, já deu, já chega, deixa eu avançar para o futuro, né? Então, se tu é muito apegado no passado, isso também não é legal, né? É como se tu não avançasse. Mas ao mesmo tempo, se tu fica muito focada só no futuro e não para processar o passado e aprender as lições do passado, também há um desequilíbrio. Então esse eixo, ele é um eixo muito fácil de desequilibrar. É muito fácil, às vezes, para a gente ficar muito focado nessas polaridades, né? E a melhor forma da gente trabalhar essas energias de Rahu e Ketu é sempre achar a integração, né? É unir essas forças opostas e achar o meio termo. E Ketu também, ele traz o lado sombra dele também pode ser desapego, que pode ser um desapego espiritual, ou um desapego, uma insatisfação desapegada das coisas, que pode ser bom, ou pode ser às vezes até descaso, né? E também às vezes pode trazer violência, né? Ketu ele tem essa conotação de violência, de impaciência também, e também ele mostra influências ocultas, né? Mas o importante, assim, uma das razões que eu quis fazer esse vídeo é da gente
se dá conta que em alguma área da nossa vida existe essa desconexão e que a gente precisa integrar isso na nossa vida, né. Que os extremos aqui nunca são a melhor solução. E que se a gente só focar no futuro e não parar para introspectar e pensar no passado e pensar nos nossos traumas, esse futuro que a gente está avançando, ele pode nos dar problema, porque as lições de Keto não foram integradas. E se a gente fica muito voltado no passado, preso em traumas ou presos numa nostalgia, ou presos, num relacionamento que não deu certo, enfim, o que quer que seja, a vida também não anda para frente, a gente não avança, né, como se a gente tivesse um retrocesso. Então, da importância da gente estar sempre integrando esses opostos. E uma das coisas, assim, que me chamou mais atenção nisso, é quando fui começar a fazer a olhar os meus traumas de infância, e trabalhar nisso, eu comecei a me deparar com muito conteúdo, dessa dissociação que a gente tem com o nosso corpo, né, dos terapeutas, dos psicólogos falando, da importância da gente sentir as coisas no corpo, né, que o trauma fica armazenado no corpo. Que, por exemplo, a terapia normal, tradicional, análise, ela é muito boa, muito poderosa, mas ela trabalha mais a nível, vamos dizer, mental, intelectual, né. E quem, por exemplo, já fez muitos anos de terapia como eu, chega uma hora que a gente se dá conta que o trauma está guardado no nosso corpo também, que só a terapia mental, de análise, de, né, que que às vezes não basta, tu precisa dar um passo maior, e é voltar para o corpo, sentir as sensações no teu corpo, e aí que entra, todas essas terapias alternativas que são fantásticas para nos ajudar nessas integrações, né, que as, civilizações antigas já tinham essa sabedoria, né, da gente fazer uma meditação, de focar na respiração, né, o próprio yoga, eh, o pranayama, né, que isso são, formas, da gente integrar corpo e mente, de integrar o nosso ser, de tornar ele um, né. E também da gente processar as experiências que a gente experimenta, de sentir aquilo no nosso corpo, enfim. Eu espero que você não esteja muito confuso o que eu estou falando, mas da importância de voltar a nossa energia para o presente, para o agora, e não só da gente ficar olhando redes sociais, no feeds ali do Instagram, na TV, eh, que é muita energia de raro, né, e da ansiedade, e porque muitas vezes a ansiedade, a energia na cabeça ela tá demais, né, a gente não tem essa energia, ela não tá bem distribuída no corpo, que seria a parte de quieto, tem uma desconexão, a gente tem uma desconexão. Às vezes as pessoas ficam, por exemplo, horas no computador e nem se dão conta que precisam ir no banheiro, ou que estão com fome, que precisam parar para se alimentar, né. Então que coisas, do nosso corpo passam desapercebido, né, ou aquele mal-estar quando tu se encontra com uma pessoa no estômago, a gente ignora muitas vezes isso, a gente fica só no racional, só no mental, né. Então, eu achei interessante que esse lado que não tem nada a ver com Haru Keto, fala muito dessa integração, né, que me lembra muito essa história ou esse contexto de Haru Keto. De achar o meio termo, de integrar as 2 oposições, né. E a nossa sociedade ela é extremamente, influenciada por Rarro. Então esse trabalho de voltar para dentro, de introspecção, de meditação, né, de olhar assim para as questões do passado, não para ficar enterrado nelas, mas para buscar um aprendizado, um conhecimento para que a gente possa tomar decisões melhores para o nosso futuro. Isso é muito importante e muito relevante.
E Rahu e Ketu vão sempre também, ou muitas vezes vão representar outsiders, pessoas de fora, estrangeiros, pessoas que não são de um grupo. Então também quem tem influência muito forte de Rahu e Ketu no mapa, às vezes se sente meio de fora, ou tem mais apreço por culturas de fora, né, então o Rahu e Ketu também tem essa conotação de ser de fora, por causa da história, como a gente viu, e eles são de fora mesmo, né. E se você quiser saber mais sobre Rahu e Ketu no seu mapa, você sempre pode agendar a sua leitura de mapa védica comigo. O link está abaixo aqui nas descrições desse vídeo. Desejo uma luz e paz para todos. Namastê!